Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, você que está chegando aí, a paz do Senhor Jesus seja multiplicada sobre a sua vida. Vamos estar mais uma live para a glória do Senhor Jesus, mais uma segunda. Semana passada nós não teve como entrarmos, mas hoje estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Mais uma live para a glória do Senhor Jesus. Nosso irmão Jorge Luiz, Pai do Senhor. Glória. Tiago, chegando por aí. Opa, Pai do Senhor, profeta. Pai do Senhor, pastor, como é que está o senhor? Cada vez melhor, graças a Deus. Amém, glória. Ó, glorificar e agradecer. Amém. Glória a Deus. Deixa eu mandar um alô aqui, o pessoal está chegando. E Enquanto vamos eu para o que ficar aqui, Isso. Angélica Félix, Paz do Senhor. Carla Santos, Emanuele, Jorge, Tiago. O pessoal estão chegando. Chega glorificando, chega comentando, reage aí, compartilha com amigos e irmãos e vamos por glória. Amém? Tá aí o evangelista André comigo e que vai deixar uma palavra para reflexão, meditação dos irmãos e se der tempo, depois eu deixo uma palavra, ou se não, finalizo com a oração. É muito bom poder estarmos nessa ferramenta de comunicação falando da grandeza do nosso Deus. Isso, Instagram, pregando com conteúdo que foi criado justamente para isso, para propagar o Evangelho. Desde o tempo da pandemia, onde nós nos reuníamos aqui nesse Instagram para fazer algumas lives. Depois a gente recebeu algumas responsabilidades e não pôde estar, continuar o trabalho, né, que era todos os dias, mas já faz um tempinho que nós voltamos toda segunda para estarmos juntos falando do amor de Cristo, né, compartilhando a palavra. Amém, meus irmãos. André, estás por aí? estou eu aqui. Vamos embora, vamos trabalhar. Segura um minutinho, vamos lá. Eita. Ainda estou sem o violão aqui, senão eu já ia louvar, mas também estou com a garganta muito boa. Vamos embora. Glória. A paz do Vamos Senhor embora. para todos. Botar o reforço logo aqui pronto. Qualquer coisa, toma água. Ajuda um bocado. É, Caramba, graças a Deus, eu estou feliz por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui. Duas outras que nós ficamos pendentes, né? Devido à nossa ocupação secular. Mas graças a Deus, Deus nos deu a graça e podemos chegarmos a tempo de participarmos dessa tão grande obra. Deus é bom, Deus nos alegra. Eu convido os irmãos para a gente ler um versículo aqui que está inserido no livro dos Juízes. Uma questão que nós deveríamos observar com mais cautela. Livro de Juízes, capítulo 6.
esse juízo aqui, o qual nós iremos falar, ou tentar falar, é muito vasto. O campo dele, da interpretação, é grande. E há muitas, às vezes, confusões teológicas. Um entende de um lado, outro entende de outro, e fica essa questão. Mas, ao mesmo tempo, eu glorifico a Deus, mesmo nessas questões, porque está procurando entender a Bíblia. Né? Mesmo que um puxe para um lado, outro puxe para o outro, mas... Capítulo 6, versículo 11. Versículo 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo, que está em Ofra, que pertencia a Joás, de Zeritas. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo do lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E é que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Eu não vou ler, não vou programar a leitura, prolongar a leitura, para nós ganharmos tempo. Mas quase todos nós já ouvimos falar de Gideão. Já ouvimos dizer de Gideão e 300, e 32 mil, e 300, e foi-se embora tanto, ficou tanto. O que eu quero, junto com vocês, aprender aqui é que muitas vezes na nossa vida, devido às ondas que se levantam contra nós ficamos temerosos. E nesse momento temeroso, momento de medo, vem também a falta de fé. É um momento que a gente fica, meu Deus, e agora? Se levantou. Eu conheço amigos nossos que passou por um momento tão difícil que ele disse: acabou no ministério. Veja onde ele já foi. Se a causa foi extrema, ele já foi acima do extremo. Acabou o ministério. E hoje, graças a Deus, está de pé, está trabalhando, está fazendo a obra do Senhor. O que eu quero dizer é que as ondas se levantam, os momentos chegam, as dificuldades surgem, que é preciso a gente mudar de lugar. O que era para fazer isso neste lugar, eu não posso. Porque se eu fizer, veja que o versículo 1 está dizendo: para o salvar o trigo, para que não passe fome, para o salvar dos midianitas. Porque se os midianitas percebessem que eles estavam na eira, a eira é aberta. Se eles percebessem que estavam na eira, eles iam e levavam o trigo, levavam o arroz. E aí? Para que isso não acontecesse, ele estava no lugar mais reservado, passando por dificuldade para tirar a palha do trigo, tirar a palha do arroz, para poder ter alimento. Em momentos na nossa vida que temos que ter dificuldades para uma sobrevivência espiritual. Para uma sobrevivência espiritual. Veja que eu já deixei de mão o trigo e já deixei de mão o arroz, que é um mantimento físico.
material. Eu estou procurando entender o texto para uma visão espiritual. O que significa inimigo? O que é que inimigos causam na nossa vida? O que é que inimigos traz para a nossa vida? O que sentimos quando estamos em frente ao inimigo? Veja que é coisas que uns se apavoram, outros saem do seu limite, outros têm ainda 1% de confiança em Deus e continua confiando. Tem 1% e continua. Outros zeram sua porcentagem de confiança. Outros se perdem. Veja que para a nossa sobrevivência espiritual, para estarmos de pé, nós devemos termos a convicção que o nosso Deus é conosco. Levantes nunca vai deixar de aparecer. Situações nunca vai deixar de chegar. Crises, todos nós estamos sujeitos. Porém, a nossa fé está firmada, alicerçada, ancorada em quem? Lembra-se que lá em Ezequiel, ou é Jeremias, Ezequiel, diz que maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Maldito André que confia só em André. E muitas vezes as pessoas se acham e quando procura se achar não é nada. Quando ele se garante que é, não é nada. Quando ele pensa que é, já não é nada. Meu Deus. O Senhor é contigo. Quando ele não esperava essa palavra. Quando ele não esperava que um anjo do Senhor, e eu ainda quero classificar aqui uma teofania de Cristo. O próprio Cristo se apresentou a ele. E a gente tem provas cabais, verídicas, que era o Cristo, teofania de Cristo. E por que não dizer o próprio Deus? Não é? Veja que quando ele se apresenta, o Senhor é contigo, varão valoroso. Era mesmo que dizer, o teu valor você ainda não conhece. Era mesmo que, numa boa interpretação, o anjo dizer, eu vim te dizer que você tem grande valor para Deus. Eu vim te dizer que você tem valor para os céus. Aí ele vem com as suas indagações. Como o Senhor é conosco? Ele não foi por valores. Ele foi para a presença. Ele não foi questionar valores. Ele questionou a presença. Se o Senhor é comigo, por que não sobrevêm essas coisas? Porque os midianitas estão aí nos levando cativo aí. Por que estamos passando por esse momento? A gente abre um parêntese aí e traz uma outra interpretação dentro do próprio texto. Que Deus, muitas das vezes, nos leva a caminhos de dificuldades para que nós venhamos sentir realmente a sua presença. Porque quando nós estamos fartos, quando nós estamos satisfeitos, humanamente falando, não todos, não generalizando, esquecemos da adoração ao nosso Deus. Quando nós estamos realizados, como diz o provérbio popular, realizei meu sonho, estou de boa, não preciso mais de nada, poxa, vou curtir.
Vou viver um pouquinho desse jeito. E bota Deus, ó, fica aqui, Deus, um pouquinho. Ele disse o quê? Se Deus é comigo, se o Senhor é comigo, por que nos sobrevém isso? Muitas vezes você não provoca, você não procura, você não vai atrás disso e se submete a certos momentos, a crises, a levantes, e você não entende. É Deus que permite isso para que você venha se alinhar mais ainda para com Ele. Para que você não tenha tempo, ó, tempo para correr atrás de outra coisa. Porque Deus quer te usar. Porque Deus quer trabalhar com você. Deus quer se utilizar de você. E Ele, para isso, Ele diz que está contigo e que diz que você tem grande valor para com Ele. É tão bom quando alguém chega para nós, pastor Marcinho, o senhor, é isso, é aquilo. A gente pode até se sentir bem e já fica com medo. Misericórdia. Esses valores presenciais sempre faz medo. Esses valores que vêm de repente assim, sempre faz medo. E muitas das vezes, nós já respondemos, o que é que tu quer? Para estar me dando esses valores. Tu quer alguma coisa. Tu me quer alguma coisa. Diz aí o que é que tu quer. Aqui foi diferente. Aqui foi diferente. Por que tanta coisa está acontecendo? E ainda diz que o Senhor é comigo. Por que ele não falou dos valores? Por que Gideão não questionou aqui os valores? Está lá, Marcelinho? Interessante, o senhor está falando aí essa questão do varão valoroso. Interessante que o próprio Gideão se classificou como o verme do carrapato, né? Porque ele diz assim, ó, a minha família é a menor, a menor de Israel. E eu sou o menor da minha família. Entendeu? Para você possa entender a quem é que Deus está dizendo, varão valoroso. E isso me chama a atenção, porque com certeza quem olhava para Gideão também não dava muita coisa. Porque se ele mesmo não se deu valor, que dirá outros? Entendeu? Se eu não me valorizar, que dirá outro? Agora, esse cara, ele tem uma capacidade, ele faz o que nenhum outro também está fazendo. Porque talvez se outro fosse fazer, ele estava lá na ilha fazendo. Só que Gideão é muito esperto. Gideão é muito esperto. Ele vai malhar trigo no lagar. Você sabe o que os israelitas estavam fazendo aí? Avistando de longe. Quando os filisteus chegavam, eles corriam para os refúgios, para os montes, para as cavernas. E Gideão, ao invés de estar vigiando os inimigos virem para correr, ele está tentando proteger uma parte para pelo menos se manter com a família, né? É o que a gente tenta interpretar nisso aí. Aí o que é que me chama a atenção? O que é que me chama a atenção? Que Gideão está fazendo que um bom guerreiro, um bom soldado deveria fazer. Só que Gideão se classifica como o verme do carrapato. Mas o anjo chega para ele e diz assim, olha, tu és varão valoroso. E aqui eu preciso pontuar que eu não sou o que as pessoas dizem, eu sou o que Deus diz que eu sou. Aqui eu preciso pontuar que o homem olha a reputação, Deus vê o caráter, entendeu? Se Deus disse que ele é varão valoroso, é porque Deus está vendo aqui, ó, o coração de Gideão, a capacidade de Gideão, como é que eu posso dizer? O posicionamento de Gideão em procurar tentar resolver os problemas. Entendeu? Ninguém manda Gideão
Deus não mandou Gideão malhar trigo no lagar. E aqui eu preciso dizer o seguinte, né? Que tem muitas coisas na Bíblia Sagrada que foram feitas por homens sem Deus o ter mandado fazer. Entendeu? Então, isso é percepção, isso é sensibilidade, entendeu? Para que a gente possa, diante dessas palavras, pedir a Deus essa percepção de enxergar coisas que precisam ser feitas e ninguém está aí fazendo nada, está todo mundo disperso. E a gente, além dessa capacidade de perceber, a sensibilidade para fazer, para se entregar, para realizar esse poder, força para fazer, entendeu? Ah, mas Deus não usou o profeta. Sim, mas tem uma necessidade ali. Eu vou me levantar e vou fazer. Mas ninguém não vai bater palma, não. Ninguém vai dar tapinha nas costas. Sim, não, mas não tem problema, não. O que importa é que Deus dos céus está vendo. Isso, se a gente aplicar isso na escola de obreiro, se a gente aplicar isso no contexto eclesiástico, a gente apanha tanto, a gente apanha tanto, a gente fica esperando que o pastor veja, a gente fica esperando que fulano de tal veja, e fulano não está vendo, a gente não está fazendo. E a gente precisa entender que existe um Deus nos céus, que não deve nada a ninguém, que é galardoador. Então, enquanto alguém poderia classificar Gideão como um Zé Mané, Gideão está se classificando como o menor, Deus está dizendo, é varão valoroso. Porque se fosse o outro, estava na eira, querendo aparecer. Gideão está nas escondidas, mas tem um Deus que está vendo tudo, está contemplando tudo. Até o sorriso no rosto, Gideão, para disfarçar a dor, Deus contempla. Entendeu? Os esforços que ninguém está vendo, Gideão, descansa o coração. Deus está vendo, haverá galardão para o teu trabalho. E como o senhor ministrou aí, varão, que é uma teofania, eu já quero declarar que tem coisas que Deus não vai nem mandar um anjo, Deus vai lá para te dar vitória. Só quem acredita nessa palavra, dá um glória, dois aleluia e um amém aí. Eita glória! É questão da gente entender a complexidade do que Gideão tinha no seu interior, a sua índole. Por quê? Tem coisas aqui nesse texto aqui, se a gente for discorrer, que não vai dar. Não adianta a gente. Não. Vamos ficar só aqui. Os valores que Deus dá, os valores que Deus vê, os valores que Deus sonda. Ó, só Ele sabe fazer isso. Porque por mais que eu venha valorizar alguém, porque me beneficiou, alguém que me deu a mão, alguém que ergueu os meus pés, é bom. E alguém que me repreendeu, e eu entender que ele me repreendeu para não me ver cair. Porque se você olhar, Gideão estava ocupado. No lugar de vinho, produzir o vinho, ele estava tirando a palha do trigo, tirando a palha do arroz, cuidando de algo que era para ser feito na eira, como o pastor falou. Fazer igual aos outros para ser visto, para ser notado, para identificar onde você está. Quantas pessoas que eles querem os melhores lugares, eles querem se apresentar para todo mundo ver que ele está ali. E Jesus disse o quê? Quando chegares no templo, não sente nos primeiros lugares. Porque pode ser que haja um convidado, ó, e aquele lugar esteja reservado para ele. Aonde foi que Gideão estava? E o anjo chegou. Não tem lugar que você esteja. Não tem situação que você esteja passando. Não tem
coisas que se levantem contra você que Deus não veja. Mesmo assim. É simplesmente o momento que você tem que suportar glorificando a Deus. É simplesmente o momento que você tem que passar para que a glória do Senhor seja vista em você. Veja que eu posso valorizar alguém, eu posso dizer que alguém é bom, eu posso dizer, mas o olhar de Deus é totalmente diferente do meu. Deus olha com um olhar que vai até o coração e eu só vejo o exterior. Eu só vejo o que está à vista. Deus vê o coração, a intensidade do coração. E quando Deus vem dizer varão valoroso, Deus está dizendo que o homem, para ele, tem valor. E especificamente Gideão. Veja que ele chega a diz, como é que pode ser isso? O versículo 14. O versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Ó, nessa tua força. E livrará a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Veja aqui, só estava em diálogo, só estava em conversa. Mas Deus, era mesmo que dizer, Deus já tinha determinado Gideão. Porém, o ser humano, não vou falar de só Gideão, porque nessa proposta que Gideão fez aqui, muitos de nós fazemos. Será que se tu é comigo, Senhor, faz acontecer alguma coisa para eu ver a tua glória? Se é verdade, Senhor, se para que eu venha crer, mas faz acontecer isso. Faz assim, é nós. Porque o povo estava mergulhando aonde? Na idolatria. O povo estava adulterando espiritualmente contra Deus. Adorando outros deuses. A idolatria imperava nesse momento. Porém, Gideão louvava e engrandecia o nome do Deus de Israel. Do Deus que falava com ele. Mas devido a tanta coisa que estava acontecendo, Gideão ainda assim, não, eu não vou dizer duvidou. Ele queria certezas. Ele queria certezas. Isso aí eu não vou nem dizer falta de fé completamente. Eu vou dizer, temia o Senhor, mas vendo tanta idolatria. Como é que eu não sei se é um Deus que está saindo aí querendo se passar por Deus de Israel? Aí ele diz, ai Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eu sou pequeno, ele vai falar naquilo lá. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu, o menor da casa do meu pai. Poxa, eu força para isso não, meu Deus. Poxa, eu não força para isso não. Eu sou... o pastor aí especificou. O germe do carrapato. O verme do carrapato. Tá se sentindo. O verme do verme do carrapato. O carrapato não é um verme. Vai, verme aí. Que vive ali sugando. E mais dois vermes para ser alguma coisa. Não importa que Agora, seja. sabe o Nem que é que importa. eu, sabe o que é que eu também vejo nisso aí, André? Porque nos pés do Senhor é o lugar certo para a gente desabafar. Entendeu? Porque às vezes o camarada liga para o outro que se julga um amigo. Eu sempre digo assim, olha, aquele que você conta, revela seu segredo, você entrega sua liberdade. Entendeu? Então, não tem amigo melhor do que você para você contar segredo, tua fraqueza,
de que é o Senhor, não, meu irmão. Ele nunca vai lançar você em rodinha de amigos, vai lançar teu nome, zomba, nunca. Entendeu? Nem sequer vai passar em rosto. Ele vai tentar, ele vai te ajudar, entendeu? Aí eu vejo Gideão dizendo para Deus, olha, Senhor, minha família é a menor, A mais pobre. a mais pobre, presta atenção. Em outras palavras, Senhor, você tem certeza que você está prometendo? É para mim mesmo. E será se isso é para mim? Porque a família é a menor, presta atenção, é o mais pobre. E eu, se esse povo já, se a minha família já não tem condição, e eu que sou o menor da família? Ele está desabafando com quem pode fortalecer, com quem não vai zombar da fraqueza dele, com quem tem algo para fazer, entendeu? Agora, o bom mesmo é a atitude de Gideão, porque ele diz assim, ó, vamos fazer o seguinte, para eu ter convicção que o Senhor é comigo, fica aqui, que eu vou ali preparar uma oferta, um sacrifício. E se eu voltar, o Senhor estiver aqui, eu sei que o Senhor é comigo. Sabe por quê? Versículo 19, isso aí, né? 18 e 19. 17 diante. Sempre quando eu falo dessa passagem, André, eu digo uma coisa. Na verdade, sempre não, né? Eu preguei ele um tempo, faz uns 15 dias atrás, mas eu estava preparando essa mensagem faz muito tempo e nunca preguei. Eu escrevi fiz algumas anotações. E esses dias eu fui convidado para pregar na igreja, era justamente esse tema. E foi a vez de eu ministrar uma palavra que eu há muito tempo tinha escrevido umas coisas. E uma dessas coisas era o seguinte: eu disse que eu sempre orar, eu sempre, quando eu oro, eu faço assim. Eu uso essa frase, que a maior prova de que Deus é comigo é quando Ele aceita, o maior sinal da tua aprovação, eu oro para Deus assim, o maior sinal da tua aprovação é quando o Senhor recebe a minha adoração. É com base nesse texto. Eu digo que o maior sinal da aprovação de Deus é quando ele recebe a nossa adoração. Porque tem pessoas que estão andando de carro novo e acham que Deus está aprovando. Olha, eu até comprei um carro novo, Deus é comigo. Olha a minha empresa como está bombando. Olha a minha casa nova. Entendeu? E tem pessoas que usam isso para medir a sua espiritualidade. E eu vejo esse texto e eu vejo que simplesmente uma pessoa que Deus aprova é aquela que Deus recebe a sua adoração. Porque do contrário, tu vai para a igreja e não entra no culto. Entra na igreja, mas não entra no culto, porque a adoração não passa nem sequer do PVC, do teto, das telhas, seja como é que for a tua igreja. Nem passa, entendeu? Agora, quando ela rompe e chega aos céus, um cheiro suave, as narinas santas do Eterno, aí sim, eu sei que ele aprovou, ele aprova você. Tem pessoas que nem sequer falar sabe direito. Tem pessoas que não, nem sequer têm uma, como diz o evangelista Valmir, uma magrela para andar, uma bicicleta. Tem nem uma magrela para andar, mas quando abre a boca, os céus e assim, isso aí eu conheço. Isso aí faz, isso aí é assim, ó. Isso aí a gente, quando brada, a gente escuta e tem resposta. É simples. Agora, deixa eu concluir minha fala dizendo uma coisa. E aí vai doer só um pouco, só uma beliscadinha. Se você der um glória, não vai nem sentir. Quando vir sentir, vai ser lá quando for dormir. Gideão, ele é um cabra disposto a adorar, a oferecer sacrifício. Isso a gente vê logo de cara. Só que quando você vê o verso 25, o texto vai dizer que o anjo agora disse assim: vem cá, Gideão, vem cá, vem cá. Eu já provei que sou contigo. Agora prova que tu é comigo. Em outras palavras, né? Ele não diz assim. Prova que tu é comigo agora, que tu tem coragem mesmo. Vai ali.
derruba o altar que teu pai construiu. Sabe aquele, para Baal, para Baal. Foi feito, ô, Gideão, lá na tua casa foi levantado um altar para Baal, não foi? Vai, prova agora que tu é comigo. Aquele poste que tem lá para as eras, vai, mostra que tu tem coragem mesmo, que tu vai comigo mesmo. Derruba e ergue um altar para mim. Eu já provei que sou contigo. Prova que é comigo. Em outras palavras. E Gideão foi. Viu? E aqui eu tiro uma lição extraordinária. Só foi isso, André, que eu ministrei aqui terça-feira passada. Culto de doutrina. Só isso. Fui muito curto, breve, rápido, até bufo, para bufo. Porque, porque esse texto aqui, esse ponto 25, tem uma lição extraordinária. Um puxa-arranco de orelha. Porque Gideão ofereceu o que ele tinha para oferecer a Deus. Verso 19. No verso 25, será se ele tem coragem de oferecer o que Deus pediu? E aí, sabe por que eu digo isso? Porque tem pessoas que vão para a igreja, cantam hino, pregam uma palavra, uma mensagem, bate palma, sim. Deus não pediu, né? Adorar, a gente tem que adorar, Deus nos espera que a gente adoremos, mas Deus foi lá, ele foi lá e entregou, sim. Agora, e quando Deus pede algo a mim, eu tenho disponibilidade de entregar também? Ou eu só tenho disponibilidade de entregar aquilo que sobrou, aquilo que dá para eu fazer, aparentemente dá para eu fazer. Aquilo que dê. Não, porque tem assim, se der, amanhã eu vou para a doutrina. Amanhã é terça, né? Aqui é doutrina terça. Não, se der, pastor, domingo eu vou lá na igreja. Aí deu um tempinho, ele foi. Mas a pergunta é: isso é o que tu decidiu oferecer a Deus? Mas o que Deus pediu para você? Você tem coragem de abrir mão? Um pecadozinho escondido? Uma horinha a mais de oração? Não sei, eu não sei. A cada um, principalmente quem tem chamada. Deus pede uma coisinha peculiarzinha, uma coisinha que só tu e ele pode só você e ele sabe. E aí? Aí é onde entra a minha entrega. Eu tenho coragem ou não? Eu estou disposto a fazer a obra ou não? Estou disposto a receber mais de Deus ou não? E aí é nisso aí, André, que muitos de nós estamos nos acovardando. Porque na hora de entregar, eu olho para um lado e para o outro e vejo, eu vou entregar isso aqui a Deus. Agora, na hora que Deus está pedindo aquilo ali, ó. Fala o seguinte, deixa aquele extraconjugal e mergulha na graça para eu fazer coisa grande. Tem coragem? Ô, vazei, perdoa teu irmão. Ah, Senhor, ele pisou no meu pé. Sim, eu sei, mas eu estou te pedindo esse sacrifício. Perdoa. Tem coragem? Ah, é muito difícil porque me magoou. Mas Deus está cobrando. Deus está pedindo. Tu quer ir lá cantar um hino. Deus está pedindo abrir mão, liberar o perdão. Entendeu? Tem coragem de fazer algo e tem coragem de entregar o que Deus quer. Tem muitas pessoas, e aqui eu finalizo, entregando esse decreto aqui. Tem muitas pessoas. Revela CPF, não me entrega decreto, diz André. Tem muitas pessoas que não está vivendo o sobrenatural, não está vivendo o extraordinário, porque ainda não teve coragem de entregar o que Deus pediu. Entregar o vinho, o bolo, o trigo, foi fácil para Gideão. Mas aí, e o que Deus pediu? Tem coragem de entregar? Às vezes a gente tem coragem de entregar o que está no nosso lado. E muitas vezes é migalhas. Agora, o que Deus pede, a gente não tem coragem de entregar. Eu finalizo. Agora é com o Senhor e Deus aí. Ó. Ai, olha! Derrubar, ó. Eu aprendo uma lição bonita no 25 aqui, ó.
Quando o anjo pede para derrubar o bosque, o altar, o posto de Acerá, de Baal, que pertencia ao pai. Eu aprendo uma coisa aqui, que Deus não só te usa para quem está nos Estados Unidos, não. Deus só não te usa para quem está de longe, não. Deus te usa para teu irmão, para teu pai, para tua mãe, para o teu filho, para tua filha, para tua esposa, para o teu esposo. Deus te usa para os próximos, os que convivem contigo. Veja que ele juntou homens e Deus pediu aqui, ó, 2 bois com 7 anos. Primeiro boi para derrubar o altar. Segundo boi, depois que derrubar o bosque, com a madeira do bosque, faça um altar para mim e sacrifique o segundo boi. Deus quer adoração. Deus quer fidelidade com ele. Deus exige sinceridade com ele. Nós não estamos marchando para o início, não. Nós já marchamos para o fim. E Deus exigindo santidade é porque Ele não quer te perder. Veja que Gideão era do pai dele o altar. Pertencia ao pai dele o altar de Baal. E ele derrubou. O posto de Acerá, ele derrubou. O bosque que estava ao lado do altar, ele derrubou. Os bois que foram sacrificados pertenciam ao pai de Gideão. E ele tomou e matou, oferecendo a Deus. E a gente aprende que é tão bom quando a gente prega para uma multidão que não nos conhece. Quando a gente é usado por Deus para uma multidão que está longe. E é tão bom quando a gente deixa ou permite Deus nos usar para o nosso próximo, para a nossa casa, ao redor da mesa. E a gente é usado por Deus e Deus fala e acabou. E pau em quem merece pau. Quando procuraram saber, no 26, que procuraram saber quem foi que fez, e disseram, Gideão, Foi teu filho. foi teu filho. E traz para cá para a gente acertar a conta com ele. Aí o pai, que era idólatra, voltou agora a temer a Deus. E por que foi que Baal não se defendeu? Ele era Deus. E por que não se defendeu? Tem coisas que Deus vai te usar dentro de casa. Tem momentos que é Deus, e Deus está esperando a tua disponibilidade. Ah, mas se Deus quiser, Deus me usa. Calma. Veja que Gideão agradeceu lá em cima, ofereceu cabrito, ofereceu guisado, ofereceu bolo, e agora foi Deus que exigiu específico. Quero que você faça isso. E ele esteve à disposição de Deus para fazer. É você quem tem que estar à disposição de Deus para fazer. Uma prova de fidelidade. Se Deus não... Calma, deixe de se justificar. Deus tem cobrado de você por muitas vezes. Deus tem exigido e falado com você, dizendo o que é que Ele quer de você, e você se prendendo, até quando você vai ser contra o desejo de Deus na sua vida? Até quando você vai resistir à vontade de Deus na tua vida? Até quando você vai estar se segurando para não fazer o que Deus quer que você faça? Até quando você vai ficar preso dentro de si, achando que não tem...
A sua mediocridade Deus já conhece. A sua humildade Deus já conhece. As suas falhas Deus já conhece. Para de estar se prendendo por causa da falha. Deus quer te usar. Deus quer se utilizar de você dentro de casa. Olhar ao redor da tua casa, da tua mesa, e você ser um exemplo. Para de se prender, para de ficar contendendo espiritualmente. A tua existência está na mão de Deus. Até quando tu vai resistir à vontade de Deus? Até quando tu vai ficar se prendendo? Agora não. Não é meu tempo, não. É o tempo de quem? É o tempo de quem? Se Deus já te falou por vezes, se Deus já usou profetas que não te conhecem, homens e mulheres que não te conhecem, já falou para você, já explicou a você, já disse como quer, e você ainda se prende. Não é para mim, não, é não. É para a parede. É para os telhados aí da tua casa, que vai deixar de ser telhado para ir fazer a obra do Senhor. Para. Para de resistir contra a vontade. Deus está esperando a tua liberação. Eu me entrego, Senhor. Eu quero fazer a tua obra. Eu estou disposto. Se tu tem falado que está comigo, se tu já recebeu a minha adoração, a minha entrega lá em cima, então eu estou aqui para fazer o que tu queres. Aí você está com medo do homem, é? Você está com medo do homem. Lembra que o homem aqui, o dono do altar, era o pai. O dono do bosque era o pai. Aí você entende. Foi contra o pai. Quer dizer, meu pai está adorando o ídolo. E aqui adora a Deus. Então derruba o altar do ídolo. Derruba o bosque do ídolo. Porque quem prevalece aqui é Deus. Enquanto você for conivente a certas adorações, a certas coisas que estão acontecendo, Deus está cobrando de você. E a cobrança de Deus é definitiva. Deus é longânimo para se irar, mas quando se ira, resolve logo tudo a ver. Ah, mas é meu pai. O que é que tem a ver? É uma alma que precisa adorar o Senhor. Ah, mas é minha mãe, né? Ela é minha mãe e eu tenho que respeitar a minha mãe. Gideão não faltou com respeito a seu pai. Porém, ele derrubou o altar que era de adoração a Baal. O que é que você precisa fazer? Será que você quer que Deus faça chover na pedra, no teu telhado e não quebre uma telha? Para provar que é ele que está te cobrando. Para provar que é ele que está exigindo de você. Eu não sei o que é que você quer. E, André, e não adianta oferecer 1 milhão de outras coisas, não. Entregar o que Deus pediu. Deus quer o quê? Tá, derrubar o altar. Pega dois novilhos, pega os dois novilhos de 7 anos, ó, exigência de Deus. Pega o novilho de 7 anos, depois pega o segundo novilho de 7 anos. Deus sabe exigir. Se você não tem como cumprir as exigências de Deus, quem vai pagar é você. E quando você estiver pagando, você vai lembrar, porque o Espírito Santo vai te lembrar. Tu está passando por isso porque tu não fez isso. E eu tô me segurando aqui para não dar nome aos bois. Não, não dê não. Não dê não. Deixa os bois sem nome, porque só tem 7 anos. Eu tô me segurando aqui para não dar nome. Não, mas não é esses boi, não. Porque o camarada está em prostituição, está em fornicação e quer que Deus abençoe o casamento. Quer que Deus dê um esposo, uma esposa abençoada. O cara está em fornicação. O cara está mentindo. O cara tá mentindo e querendo ter um ministério
próspero, bem-sucedido. O cara está usando o dinheiro naquilo que não é pão, jogando, usúria, tanta coisa, e querendo que Deus prospere a renda dele. Aí Deus está dizendo, quebra isso aí, quebra esses altares de Satanás aí na tua casa, quebra esses altares de Baal, de Azera, quebra isso que eu te prospero, seja qual for a área. Você está entendendo? Com certeza. Entregar logo, rasgar logo o verbo aqui. Porque, vamos ser logo sinceros, direto, entendeu? Adianta ir para a igreja e cantar um louvor e botar o braço baixo. Não, é isso que eu tenho para oferecer. Sim, mas Deus está te pedindo algo. E se tu não abrir mão desse altar de Baal de Azera, não vai. Porque, André, deixa eu só para os irmãos entenderem mais um pouquinho. Essa questão essa colocação de Gideão é o seguinte: quando Deus diz assim, varão valoroso, o Senhor é contigo, tu vai pelejar, tu vai vencer, tu vai ser o quê? Tanta promessa Deus fez a ele, mas o que impedia, vamos dizer assim, o empecilho para Gideão vencer os medianitas não era a fraqueza dele, não. Porque se o problema é fraqueza, o que mais Deus tem é força. Se Gideão tem fraqueza, o nosso Deus tem todo o poder. Então ele garante a vitória. Ele não disse que dava. O empecilho não era a pouca força de Gideão e sua família. O empecilho era o que estava escondido, que não agradava a Deus. Por quê? Porque isso é empecilho, é simples. Porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus não te divide com ninguém. Entendeu? Ou você é dele ou não é. É por isso que com os altares escondidos que não agrada a Deus, com os postes escondidos que não agrada a Deus, Deus não vai operar. As coisas não acontecem comigo, porque lá em casa, porque eu não sou filho de pastor, porque eu sou não sei o quê. Para de se vitimizar, para de pagar um de coitadinho, se conserta, quebra os altares, tira o que não agrada a Deus, entrega a ele o que ele está pedindo, para tu ver se ele fala ou não faz. Pode ser quem for, quando Deus quer fazer um grande projeto, eu vejo Deus indo só em lugares simples, porque eu vejo Deus é assim, meu filho, vá lá embaixo, vá e resolva o problema da redenção. Aí Deus mandou um anjo lá em Nazaré, um pequeno vilarejo que alguém diz assim, por acaso tem coisa boa vindo de Nazaré? Se tinha, eu não sei, mas que chegou, chegou. Se o que tinha não presta, eu não sei. Agora que agora chegou alguém de valor mesmo. E aí? Mas foi lá, e tinha sim, porque lá do antes assim, salve a agraciada, o Senhor é contigo, ou seja, achasse graça aos olhos do Senhor. Entendeu? Porque alguém pode não dar nada, mas Deus olha e vê coração sincero e quebrantado e faz grande projeto, faz grande obra. Do mesmo jeito era a família de Gideão. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as que acha que são. O empecilho de Deus para Deus fazer grandes coisas entre os teus não é você, não é a tua pouca força, é a tua falta de entrega. E uma das coisas que a gente entende, junto no texto, a gente fala de bosque, mas um linguajar bem popular, para um bom entendimento, o altar estava dentro das árvores. Ninguém tinha acesso. Poucas pessoas tinham acesso ali. Porém, pertencia ao pai de Gideão. Justamente o que o senhor falou. As coisas que estão encobertas. Coisas que estão que ninguém sabe. Coisa que está ali. Aí Deus diz o quê? Vê o que é que Deus diz. Derruba o altar. Derruba o bosque. Quer dizer, as árvores que estão no pé do altar, escondendo o altar. Você tem pedido a Deus para ser, mas não se entrega.
Você tem pedido a Deus para que alguém lembre de você, mas você se esconde. Quando a oportunidade chega para você, você diz que posso não. O que é que você quer? Qual é o interesse teu pela obra? Qual é o interesse teu ministerialmente? Aonde é que você quer ir desse jeito? Se o altar da idolatria você não derruba, se aquilo que cobre o altar você não derruba, veja que Deus foi bem claro com ele. Vai, é do teu pai, derruba. Era mesmo que dizer, é da tua família. E eu quero que você vá lá e derrube. Sacrifique, aí ele diz, sacrifique um boi, ó, de 7 anos. Depois que você derrubar o bosque, as árvores, com as árvores, você vai fazer um altar e vai colocar o segundo boi de 7 anos sobre lá, para me agradar, para a adoração do meu nome. Deus quer entrega. Que não olhe porque é meu pai, que não olhe porque é meu superior, que não olhe porque vai me maltratar, que não observe o que pode acontecer. Observe que você está agradando, fazendo a vontade de Deus. E se você acha que vai ser visto só por palminhas, Deus quer mais. Sai dessa mesmice. Quebra a idolatria, quebra o altar da idolatria que está escondido. Lembra do Deus ou do ídolo que a mulher de Jacó levou guardadinho lá e teve que tirar. Lembra de Acã, a cunha de Acã, de ouro que foi escondido. E Deus mandou tirar, a maldição vai chegar. Enquanto não tirar a idolatria, a maldição vai ficar lá, guardada. Porque Deus não trabalha. Deus não age. Deus não recebe. Você pode falar a língua enrolar e você engolir ela. E Deus está dizendo, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Tira a idolatria que está escondido, que ninguém sabe. Quebra, ó. Vai lá, derruba esse esconderijo, deixa as claras e levanta um altar de adoração ao Senhor. Aí é quando as coisas você vai entender que não é homem, não é coisa da tua cabeça, é Deus falando ao teu coração. É Deus para não te perder, para você não partir para a eternidade sem a certeza de salvação. Deus quer fazer coisa linda e maravilhosa através de você. Quebra esse altar de idolatria. Derruba essa árvore. Sacrifica em adoração ao Senhor. E tu vai ver as coisas. Meu Deus, o que é isso? Deus está te dando a oportunidade. Eu não sei se é útil. Eu não vou falar aquilo que não veio a mim. Mas Deus está te dando a oportunidade. Cuidado para não perder a oportunidade e depois dizer que a oportunidade não veio. Depois dizer que a oportunidade não chegou. Senhor, tu nem me deu oportunidade. Deus está te dando oportunidade. Tira, quebra e derruba. Tira a idolatria, quebra o altar e derruba os bosques que estavam escondidos nesse altar. E você vai ver. Glória a Deus. O nome do Senhor
pode ser glorificado hoje na tua vida. Aleluia. Toma a decisão. Não deixe continuar do jeito que está. Lhe digo com razões e com certeza. Tira a idolatria. Você não sabe de nada. Não é Gideão. Não foi o anjo que falou. Foi Gideão. Eu sou pequeno. Enquanto você tiver com esse nariz lá para cima, se achando, e a idolatria tomando conta do teu coração, você está só descendo a escada. Ó, descendo, descendo, sem perceber. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Tira os pés, tira a sandália dos pés. Descalça. Descalça os teus pés. Sente. Tu é barro, sente o barro nos teus pés. Não te eleva, não te exalta. Deus quer trabalhar. Deus quer fazer. E para me encerrar, Deus está te dando a oportunidade. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Eu não vou discorrer mais o texto, não. Eu, pelo contrário, já percebi. A idolatria. Deus não divide a glória dele com ninguém. E o sangue de Jesus foi vertido na cruz para pagar o preço da tua alma. E Deus não mandou Jesus para morrer por você, para você estar dividindo a adoração com a idolatria. Essa idolatria tem que sair do teu coração. Quem tem que prevalecer é Deus. Glorifique o nome do Senhor, exalte a Deus, coração só dele, só para ele. Cuidado, que em cima do muro morre soterrado. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Faça a palavra no seu coração. Amém? Vamos orar. Nessa oração, apresentar a filha do nosso irmão Jorge, né? Ele teve logo aí no começo, pedir oração, e a gente vai estar orando. Cada um que esteve conosco nessa live. Pai querido, te damos graças. Obrigado por esse momento de comunhão entre amigos e irmãos, nesse canal de tecnologia, esse canal digital, essa rede social que o Senhor nos permite falar do teu amor, da tua grandeza. E eu louvo a Ti por isso, Pai, que independente da situação e do lugar, nós estamos engrandecendo o Teu santo nome, falando da Tua grandeza. E concede, ó Pai, ao nosso coração com esse desejo, esse interesse de sempre fazer a Tua obra com sinceridade. Eu quero te apresentar cada vida que esteve aqui conosco, nosso evangelista André, os amigos telespectadores, os que estão agora, os que saíram, aqueles que não puderam vir, enfim, a todos, no nome de Jesus, seja alcançado pela tua graça, Pai. Te peço em especial, Pai, se alguém estiver aqui enfermo e estiver nos assistindo, possa ser alcançado com a graça restauradora, que a sua saúde, ó Pai, possa ser restaurada para a glória do teu santo nome. No nome de Jesus de Nazaré, haja cura sobre a vida do teu servo, da tua serva, Pai. Também te peço visita a filha do nosso irmão Jorge, que pediu oração. Jorge Luiz, lá de São Paulo. O Senhor é Deus de perto, mas o Senhor também é Deus de longe. O Senhor está aqui, o Senhor está lá do outro lado. E é a sua onisciência, Deus, que te permite estar em todos os lugares. Eu te peço, vai lá, visita e restaura, que o teu nome seja glorificado. Para a glória do teu nome, Deus, é o que nós clamamos. Muito obrigado por tudo, nos dá uma noite de descanso maravilhosa. Te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, todos aqueles que participaram conosco, hoje e sempre. E todos dizem amém. Amém. Então, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Se Deus assim permitir, próxima segunda nós estaremos por cá. Mas me ligue cedo, me avise cedo, porque eu posso estar em viagem e eu não sei como é que vai ser. Mas a gente se alinha cedo. pronto, em nome de Jesus. E os irmãos que estão conosco, Deus abençoe. Segunda-feira, convida mais um para estar conosco. Em nome de Jesus, forte abraço, Deus abençoe.